trazido junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir a esmola aos que entregavam. Ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E logo seus pés, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Irmãos, essa palavra, essa passagem é bastante conhecida, né? Em Atos 2, a gente acabou de ler o primeiro milagre que aconteceu depois que Jesus foi assunto ao céu. E o primeiro milagre é ocorrido através de João e de Pedro ali. Tem um moço, esse moço que fica à porta do templo, ele era coxo, e ele ficava à porta do templo, colocavam ele lá para que ele pudesse pegar esmolas que entrasse lá. E nessa hora, Pedro e João estão entrando, né, às 3 horas da tarde, para fazer a oração no templo. E nessa oração, eles deparam com esse moço, Gabriel. E ele vai com a expectativa de que ele dê uma esmola para ele, que ele dê algo para ele, para mendigar, uma coisa. E ele se depara com outra coisa. Pedro fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. O que me chama a atenção nessa passagem é que o coxo, ele era posto todos os dias à porta do templo, e ele sempre pedia esmola, sempre pedia o resto das pessoas tinham. E muitas das vezes nós somos esse rapaz aqui, coxo, que entramos à casa do Senhor, ficamos à porta e pedimos esmola. Como assim esmola? Nós saímos sem receber nada da casa do Senhor Jesus. Nós entramos aqui com a expectativa de receber alguma coisa, mas a gente só consegue esmola. Essa esmola é o quê? É só um arrepiozinho, é só uma lágrimazinha que você vê na casa do Senhor e você desce, mas depois vira tudo normal. Esse rapaz coxo, muitas das vezes nós nos comportamos como ele. Nós vamos todos os dias para casa, para o templo, mas nós só saímos de lá com esmola. Com esmolas. A palavra de Deus vai dizer que Pedro e João, depois que receberam o Espírito Santo lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo, ele vai acontecer que possibilita, Gabriel, eles fazerem esse milagre através do poder de Deus. Eles falam, se deparam com esse moço e falam: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Paulo e João, nós sabemos que eles saíram lá de Atos 2, a descida do Espírito Santo. O que eles tinham? Eles não tinham prata nem ouro, mas eles tinham algo muito mais valioso do que a prata e ouro, que era o Espírito Santo, que foi derramado lá em Atos 2. E isso aqui, meu irmão, não tem preço. E quem tem acessibilidade a ele pode usufruir dele quanto quiser. Você tem total liberdade para poder acessar o Espírito Santo. Como foi falado aqui, o Espírito Santo é sensível, o Espírito Santo é delicado. Quando você chorar, ele chora com você. Quando você se alegrar, ele se alegra com você. Então por que você vem todos os dias para a casa do Senhor e só sai com pouco, só sai com uma esmola, só sai com um arrepiozinho, uma lágrimazinha? Sai da presença do Senhor, sai aqui da igreja
igreja, mas cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Não saia com esmola. Esmola, meu irmão, é só para quem é coxo, é só para quem só fica na porta do templo. Não fique querendo ficar só na porta do templo e com esmolas. Saia cheio do poder de Deus. O Espírito Santo ainda está sobre a terra. Ele ainda anda no meio de nós. Falta a gente ter acessibilidade a Ele, sensibilidade a Ele. O Espírito Santo fala conosco e muitas das vezes a gente não entende, não compreende que é o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo fala conosco através de um louvor, através de um simples abraço de um irmão, e a gente não entende o que o Espírito Santo quer falar conosco. Porque às vezes nós somos ignorantes a respeito do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tem só uma maneira de se manifestar, uma maneira de falar. Não, ele fala quantas vezes ele quiser, da maneira que ele quiser, ele se manifesta da maneira e da forma que ele quiser. Então, você, muitas das vezes, por ser ignorante a respeito do Espírito Santo, você não compreende que é o mover do Espírito Santo, você não compreende que é o Espírito Santo querendo falar com você. Então, quando eu li esta passagem, eu entendi algo muito profundo da parte de Deus, que é: eu não posso sair, vir para a casa do Senhor e sair aqui só com pouco, só me contentar com um arrepio, com um simples lágrima no meu rosto, daqui a pouco se enxuga e tudo fica normal. Não se contente apenas com isso, mude a sua expectativa a respeito do Espírito Santo. Entre aqui na casa do Senhor Jesus, querendo sentir mais, querendo ser mais de Deus, queremos se aprofundar e mais profundo com Deus, porque Deus tem um total, como posso dizer, a vontade de levar você a mais profundo, levar você a mais íntimo dele. Pessoas aqui que estão aqui hoje já eram para poder estar voando na sala do Espírito Santo, já era para ter manifestado dons em você que outrora não tinha antes, mas por conta que você só vem para a casa do Senhor com pedindo esmola, se contentando com uma simples lágrima, com um simples arrepio, com um simples mover do Espírito Santo, e depois é passageiro, você não é mais levado ao profundo, e você está sendo confrontado hoje com essa palavra, porque eu também estou, e nós temos que entender uma coisa: não se contente com o que você recebe apenas no culto, porque terça-feira tem culto, a gente recebe, irmão Gabriel, mas quarta-feira não tem culto, a gente faz o quê? A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra. Isso não é coisa que o Filho de Deus faz, isso não é o que tem, o Espírito Santo faz. Então quinta-feira tem culto, eu volto aqui, recebo de Deus, mas sexta-feira, estudo de oração, as mulheres, sábado, dos jovens, domingo, culto, recebe poder, mas segunda-feira, cadê o poder? Cadê a autoridade que você recebeu no domingo? Você não usa, você não usufrui do que o Espírito Santo dá para você. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero levar você a mais profundo que você nunca mais imaginou. Eu lendo o livro do Heróis da Fé, esse livro falou muito comigo, porque eu falei assim com Deus. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu falei com Deus: Deus, eu não aceito que a minha geração não faça história também. Eu não aceito que pelo menos alguém na minha geração não mude a realidade da minha geração, desse pecado, desse mal. Sempre tem um remanescente que Deus levantar no meio do povo, para levantar, para alertar. E eu falei para Deus que eu quero ser um também, um desses heróis da fé, porque eu também tenho uma acessibilidade ao Espírito Santo. Eu também posso chorar nos meus joelhos e falar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo na minha vida, e me usar para alcançar outros, e me usar para levar o avivamento a outros. Porque eu não posso, igreja, eu não posso querer o avivamento, eu tenho que ser um avivalista. Eu tenho que levar o avivamento, porque a diferença de alguém que é avivado para um avivalista é porque o avivamento acaba rápido, porque o fogo apaga rápido, porque se não tem lenha, se não tem azeite, apaga rápido. Mas a diferença de um avivalista é que ele tem a própria lenha. Então onde ele vai, o avivamento acompanha ele. Por quê, meu irmão? Porque ele tem a própria lenha, e o fogo e artilheiro é o Espírito Santo. Então este é o Espírito Santo, só vai subir ao céu quando Jesus voltar. Então ele está aqui hoje, ele está na terra, e ele está falando: eu quero levantar avivalista na minha geração, eu quero levantar alguém
Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Então, a partir do momento que eu li esse livro, eu mudei completamente a minha visão sobre Deus. Aleluia. E vi que Ele nunca perdeu o poder e nunca perdeu a autoridade. E os mesmos feitos que Ele fez nos dias antigos, Ele também pode fazer nos dias atuais. Ele também pode fazer nos dias atuais. Só basta alguém que se posicione, só basta alguém que se coloque ali na posição, que esteja disponível, que nem o louvor fala, para que você possa ser usado, uma arma na mão do Senhor Jesus. Uma coisa que eu entendo no nosso meio é que o inimigo tenta nos paralisar, tenta nos inibir, tenta nos confrontar também e nos parar de crescer espiritualmente, de orar, de buscar, porque ele sabe que quando você ora, que quando você busca, que quando você desce, você vira uma arma na mão do Espírito Santo, você vira uma arma na mão de Deus, e aonde você for, o Espírito Santo usa você para destruir cadeias, para destruir maldades que estão ocultas no meio do povo. E você tem que entender uma coisa: não pode deixar que o cansaço te vença, não pode deixar que o acomodarismo te vença, não pode deixar que o esfriamento espiritual te vença. Eu lembro que Paulo e Timóteo Paulo era professor e Timóteo era aluno, e nas cartas que ele escreve a Timóteo, ele fala: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Ele fala assim: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Aí eu lendo essa palavra, eu compreendi uma coisa: o dom está sobre nós, o Espírito Santo está sobre nós. Quando Paulo fala desperta o dom que há em ti, ele está falando: Timóteo, deixa que Deus desperte o dom que há em ti, deixa que eu desperte o dom que há em ti. Não, desperta o dom que há em ti. Isso refere a Timóteo. Ele que precisa despertar o dom, ele que precisa acordar, é ele que precisa se posicionar. Não espere o outro, seja você alguém que se posiciona. Não espere o seu marido querer orar, buscar ali, ser mais de Deus. Vá você, porque sendo você o posicionado, a posicionada, vai alcançar outros. Eu também quero o Deus dela, eu também quero o Deus que ela serve, o Deus, porque você tem que ser referência. E quem é referência, igreja, não pode deixar que o esfriamento espiritual abale as colunas da sua fé, abale a sua perspectiva, a sua realidade sobre o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para nós, nem o olho viu, nem subiu o coração do homem, nem o ouvido viu. É o que Deus preparou para nós. E o que Deus preparou para nós? O que Deus preparou para você? Não se contente com um dia só de culto, que Deus desce, que Deus fala, que você arrepia, que você chora, mas depois tudo continua da mesma forma, tudo continua da mesma maneira. Então, seja um remanescente, seja um avivalista e seja alguém que desperta o dom que há em você, porque o Espírito Santo já desceu e ele ainda continua o seu ministério aqui na terra, e só vai acabar o ministério dele quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, nós temos que estar cheios de quê? Do Espírito Santo. Porque no céu, a palavra de Deus fala, não entra carne, só entra Espírito. Então, você tem alimentado mais a tua carne ou mais o teu Espírito Santo? Mais o teu Espírito. Por quê? O jejum é uma arma fundamental para que você vença guerras, para que você esteja cheio e para que você rompa com as barreiras que impedem você de avançar mais com o Espírito Santo de Deus. Então, quando você jejua, você está queimando a sua carne e alimentando o seu espírito, porque no céu só entra espírito, carne não entra. Então, por que nós
vamos querer alimentar a nossa carne. Se no céu só vem para o Espírito, então aqui na terra nós vamos se comportar como tal, como quem já é do céu, como quem já está no céu. Por quê? Porque Jesus está, porque o Espírito Santo está na terra e você tem que andar conforme Ele quer. Olha, estou com o Espírito Santo, Ele não me molda, Ele não me lapida. É isso que Deus faz. É um treinamento para você subir ao céu. E subir ao céu não é fácil. Requer que você seja avivado. E ser avivado também não é algo fácil. Então que nessa manhã a gente venha ser, sabe, transbordando o Espírito Santo de Deus. Será que hoje, cheio do poder do Espírito Santo, para que quando chegar a noite, você não trazer só um pouquinho de azeite, mas que você deve fazer uma reserva, para quando você acabar o culto, você levar essa reserva para casa e você usar ela, e no outro dia, no outro culto, você trazer o azeite que está sobre você e depois levar outra vasilha cheia de azeite. Porque o que falta no meio cristão é a constância. Só ora no culto, só lê a palavra no culto, só vejo Deus no culto, mas nos dias que não tem culto, eu nem sei o que é orar, eu nem sei o que é descer, o que é jejuar. Então mude a sua realidade e a sua visão de um Deus pequeno. O Deus que você serve é grande e Ele proporciona coisas grandes. E você só quer coisas pequenas, só consegue coisas pequenas, só alcança coisas pequenas. Queira ser mais cheio, mude a sua oração. Deus, dergue todo o Espírito sobre mim. Não, mude a sua oração. Ore com violência. Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, cheio do teu poder, que aonde eu vá, o teu Espírito Santo alcança aquele que precisa de ti. Você tem que ser um canal de bênção, você tem que ser uma casa do Espírito Santo, aonde Ele possa morar, aonde Ele possa descansar, pousar sobre você. Você não pode querer o Espírito Santo só por interesse, só para que Ele faça um milagre em você, só para que Ele te dê algo que você necessita. Você tem que amar intensamente o Espírito Santo. Não seja um filho interesseiro. Venha porque você quer, porque você deseja, porque você almeja, porque você quer subir ao céu cheio do poder de Deus. Então, a partir desse culto de manhã, alimente o seu espírito e deixe a sua carne morrer. Mate a sua carne, mate ela, porque ela não tem nada para oferecer para ninguém. Então, alimente o seu espírito, porque se o seu espírito estiver alimentado, você vai estar fortificado para vencer guerras, para você ultrapassar coisas que você jamais imaginou, para você viver coisas do extraordinário de Deus que você jamais imaginou. Sai do raso, vá para o profundo. O mistério de Deus só tem no profundo, revelação de Deus só tem no profundo, intimidade com Deus só tem no profundo. O raso é para quem é se convertido, igreja. O raso não te serve mais. Vai para o profundo. É no profundo que o Espírito Santo está. Não disse Deus que no princípio o Espírito Santo pairava sobre as águas? Então, meu irmão, vá para estas águas, aonde o Espírito Santo está pousado, aonde o Espírito Santo está. Não queira viver aonde o Espírito Santo não está. Fale o que Ele quer, olhe o que Ele quer, leia o que Ele quer, viva o que Ele quer. Quem é uma vivalista, vive conforme o Espírito Santo quer. Não se acomode, não deixe que o espiritual achole o Espírito Santo em você. Viva com Ele 24 horas, seja cheio dele 24 horas, ande com Ele 24 horas, receba dele poder e autoridade 24 horas, porque o poder que Jesus ofereceu, Gabriel, lá em Atos 2, não foi qualquer coisa. O poder que Ele ofereceu foi o Espírito Santo. A autoridade que Ele forneceu foi o Espírito Santo, porque Ele é a própria autoridade, Ele é o próprio poder. Então não queira vencer guerras, viver o extraordinário dele sem o Espírito Santo. Amém?